Você virou um peso, mãe. A gente não aguenta mais bancar suas coisas. Meu nome é Margarida. Tenho 72 anos. E essa frase saiu da boca da minha filha do meio na frente de toda a família. Fernanda se levantou, bateu garfo na taça de champanhe e soltou aquilo na frente de todos. A partir de fevereiro, mãe, você vai ter que se virar sozinha. Era véspera de Ano Novo numa casa alugada no Guarujá. Meus 3 filhos estavam ali, Rodrigo, Fernanda, Lucas, com os cônjuges e meus 4 netos. Senti as pernas falharem, 72 anos. E ali, naquela sala de frente para o mar, eu era lixo. Mas ela não sabia de uma coisa, eu tinha um apartamento que nenhum deles conhecia. E tudo ia mudar. Se essa história já te pegou no peito, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Fica comigo até o final. Fernanda continuou falando como se estivesse numa reunião de trabalho, fria, calculada, gesticulando com a taça na mão enquanto as unhas vermelhas brilhavam sob a luz do lustre. A gente conversou, mãe, os 3, e decidimos que não dá mais para continuar depositando aqueles R$ 900 todo mês na sua conta. Ela disse isso olhando para Rodrigo, que acenou com a cabeça de braços cruzados, para Lucas, que olhava para o próprio prato, sem coragem de me encarar. Cada um está depositando 300, e isso pesa no orçamento de todo mundo. A senhora tem aposentadoria, 4.500 por mês. Dá para viver. Olhei ao redor procurando nos rostos dos meus netos algum sinal de constrangimento, alguma palavra de defesa. Mas Júlia continuava no celular como se nada estivesse acontecendo. Beatriz revirava os olhos bufando baixinho. E só Gabriel desviou o olhar para o chão parecendo envergonhado, mas sem dizer uma palavra sequer. As noras Simone e Patrícia trocavam olhares cúmplices, como se aquilo fosse o esperado há tempos, como se finalmente alguém tivesse tido coragem de dizer o óbvio. E se a senhora precisar de dinheiro extra, pode procurar algum trabalho como cuidadora ou faxina em casa de família. Fernanda completou, bebendo um gole de champanhe. Tem muita gente da sua idade trabalhando. A toalha da mesa era minha, bordada à mão durante 3 meses quando casei. Presente que dei para Fernanda quando ela montou a primeira casa. Ela usava agora para apoiar copo e prato sem um pingo de cuidado. Toquei de novo a pulseira. Roberto me deu no aniversário de 20 anos de casamento. Lembrei dele. Guarda isso aqui, Margarida. Vai que um dia você precisa. Ele sempre soube que eu era forte, que eu sabia me proteger. Levantei devagar, disse que estava cansada e subi para o quarto que me deram. O menor, o dos fundos, sem vista para o mar. Virada de ano aconteceu sem mim. Ouvi fogos, gritos de Feliz Ano Novo, risadas. Fiquei sozinha olhando para o teto escuro, tocando a pulseira, repassando mentalmente cada vírgula da escritura do apartamento de Praia Grande que ninguém ali embaixo sabia que existia. Acordei no dia 1º de janeiro com o som de risadas vindas da varanda. Meus filhos e noras tomando café da manhã como se nada tivesse acontecido na noite anterior, como se não tivessem acabado de me jogar no lixo na frente de toda a família. Desci de chinelo e camisola, entrei na cozinha e Simone olhou para mim com aquele sorriso falso que sempre teve dizendo: Bom dia, dona Margarida. Dormiu bem? Como se minha filha não tivesse me humilhado publicamente horas antes. Peguei uma xícara de café, sentei na ponta da mesa, literalmente na ponta, porque todos os lugares centrais estavam ocupados. E fiquei ali ouvindo conversa sobre os planos do dia, passeio de escuna marcado para as 10, almoço num restaurante que Rodrigo conhecia, e ninguém perguntou se eu queria ir junto. Simplesmente não perguntaram. Como se eu não existisse mais. Mãe, a senhora pode ficar aqui cuidando da casa enquanto a gente sai? Fernanda disse isso sem tirar os olhos do celular. Alguém precisa ficar, e a senhora mesmo não gosta de sol forte. Não gosto de sol forte. Passei a vida inteira levando eles 3 para a praia todo o verão. Ficava horas debaixo do guarda-sol vigiando para nenhum se afogar, construindo castelo de areia, correndo atrás quando entravam muito fundo na água. Mas agora eu não gostava de sol forte. Tudo bem, respondi apenas isso, porque testar tinha virado meu novo jogo silencioso,
ver até onde eles eram capazes de ir, até onde a ingratidão alcançava. Saíram todos às 9:30 da manhã. 11 pessoas enchendo 3 carros, barulho de porta batendo risada alta, música no último volume. E a casa ficou vazia comigo dentro, como se eu fosse parte da mobília alugada que viria embora, junto com o contrato no fim da semana. Sentei na varanda com a xícara de café frio, olhando para o mar que batia na areia lá embaixo. E foi quando toquei de novo a pulseira e pensei em Roberto. Roberto morreu em janeiro de 2017, 8 anos atrás, infarto fulminante enquanto consertava o chuveiro no banheiro de casa. Caiu de uma vez, nem deu tempo de gritar meu nome. Quando o seguro de vida caiu na conta, R$ 150 mil, contei para os 3 filhos que tinha usado tudo no funeral e em dívidas que ele deixou, mas na verdade não tinha dívida nenhuma. Depositei cada centavo numa poupança secreta que eles nunca souberam que existia, e ao longo de 8 anos aquilo cresceu até 183 mil com juros e correção. Deixei o dinheiro ali quieto, intocado, só observando crescer, porque Roberto sempre dizia: guarda, Margarida, vai que um dia você precisa provar alguma coisa. Eu precisava provar, e o dia estava chegando. Voltaram às 6 da tarde, bronzeados, cheirando a protetor solar e cerveja, jogaram chinelo molhado na sala, deixaram toalha de praia largada no sofá, e Rodrigo veio até a varanda, onde eu ainda estava sentada no mesmo lugar. Mãe, a gente vai jantar fora de novo hoje. Pizza. A senhora quer que a gente traga uma fatia? Uma fatia. De pizza, como esmola. Não precisa, filho, eu me viro. Ele deu de ombros e saiu. 10 minutos depois, os 3 carros encheram de novo, barulho, porta, risada, música. E fiquei sozinha pela segunda vez naquele dia, que deveria ser de confraternização familiar, mas era só mais uma prova de que eu tinha virado peso morto para as pessoas que saíram de dentro de mim. Abri a geladeira. Tinha sobra de peru de ontem, arroz, farofa. Esquentei num prato. Comi ali mesmo em pé na cozinha iluminada só pela luz da geladeira aberta. E cada garfada parecia pesar 3 quilos na garganta. 72 anos. 35 anos trabalhando no INSS, atendendo o público que reclamava de tudo. Mais 15 anos antes disso costurando de madrugada para juntar dinheiro extra, enquanto criava 3 filhos praticamente sozinha, porque Roberto vivia no trabalho. 50 anos da minha vida dedicados a construir família. E ali estava eu, comendo sobra em pé, sozinha, no escuro, na casa que eles alugaram e me trouxeram como favor. Mas enquanto mastigava aquele peru frio, sorri. Fino. Porque lembrei da chave na minha bolsa. Chave do apartamento em Praia Grande. Avenida Presidente Kennedy, 286. Apartamento que comprei em 2003 com dinheiro que juntei costurando vestido de festa madrugada adentro durante 15 anos. Apartamento que nenhum deles sabia que existia. Apartamento que estava no meu nome. Só meu. E que ficou alugado por 22 anos gerando renda que eu usava para viver com dignidade enquanto fingia precisar dos R$ 900 mensais que eles depositavam como se fosse caridade. Lavei o prato, sequei, guardei no armário exatamente no lugar de onde tirei. Porque mesmo sendo hóspede na casa que eles alugaram, eu ainda organizava tudo como se fosse minha obrigação. E então subi para o quarto, tranquei a porta, abri a mala e tirei de dentro do fundo falso a pasta plástica azul, onde guardava documentos importantes. Escritura definitiva. Registrada em cartório do 8º Tabelião de Praia Grande, em 22 de março de 2003. Margarida Santos Lacerda, brasileira, viúva. Na época, ainda era casada, mas registrei como se Roberto já tivesse morrido, não sei porquê, talvez pressentimento. Apartamento 42, segundo andar, frente mar, quitado, sem financiamento, sem dívida. Meu. Passei o dedo na assinatura que dei 22 anos atrás. A mão tremia na época, hoje não tremia mais. Dia 2 de janeiro acordei cedo. Desci antes de todo mundo, fiz café para 11 pessoas, sem que ninguém tivesse pedido, porque 50 anos de hábito não se apaga de uma hora para outra.
E quando começaram a descer um por um para a cozinha, ninguém disse obrigado. Simplesmente pegaram xícara, encheram, sentaram, mexeram no celular. Lucas foi o primeiro a falar. Mãe, a senhora pode lavar aquelas toalhas de praia? Ficaram com areia. Não era pedido. Era ordem disfarçada de pedido. Fernanda emendou sem tirar os olhos da tela. E se der tempo, passe essas roupas aqui também. A gente vai jantar num lugar chique hoje à noite. Rodrigo tomou café em silêncio, mas o silêncio dele sempre foi pior que as palavras dos outros dois. Porque Rodrigo era o mais velho, era engenheiro, estudou na Poli, e ele sabia exatamente o que estava fazendo quando fingia não ver a mãe sendo transformada em empregada não remunerada. Peguei as toalhas, coloquei na máquina. O cheiro de protetor solar, misturado com suor e maresia, encheu a área de serviço. E fiquei ali parada, olhando a máquina rodar, ouvindo o barulho da água batendo no tambor, pensando em quantas máquinas de roupa eu já enchi na vida. Milhares, dezenas de milhares, sempre roupa deles, sempre cuidando, sempre servindo. Mãe, cadê o controle da TV? Gritou Júlia da sala. Não sei, filha. Como não sabe? A senhora estava aqui ontem. 23 anos. Minha neta tinha 23 anos e falava comigo como se eu fosse a funcionária burra que perdeu o controle remoto. Respirei fundo. Toquei a pulseira. Contei até 10. Dia 3 de janeiro fizemos passeio de lancha. Na verdade, eles fizeram. Eu fui junto porque Patrícia disse que ficaria feio eu ficar sozinha em casa de novo. Então me enfiaram no banco de trás da van que alugaram e seguimos para o pier. Vento batendo no rosto, mar azul esverdeado brilhando sob sol de meio-dia, música alta no som da lancha, cerveja gelada passando de mão em mão menos para mim, porque ninguém ofereceu. Cuidado para não cair, dona Margarida. O piloto da lancha disse isso quando passamos por onda mais forte e eu me agarrei no banco. Rodrigo riu. Minha mãe é meio trêmula mesmo. Trêmula. 72 anos e eu era trêmula. A mesma mão que trocou 1000 fraldas dele, que preparou 1000 mamadeiras, que assinou caderneta escolar durante 12 anos, que aplaudiu na formatura dele, que emprestou 15 mil reais quando ele quis abrir o primeiro negócio que faliu em 6 meses, essa mão agora era trêmula. Não respondi. Apenas toquei a pulseira de novo e olhei para o mar, lembrando que tinha apartamento com varanda de frente para aquele mesmo mar, apartamento que estava vazio naquele exato momento, porque o inquilino anterior completou o contrato no fim de dezembro, e saiu, apartamento esperando por mim enquanto eu fingia ser velha trêmula, que precisava de cuidado para não cair de lancha. Dia 4 de janeiro, de manhã, Fernanda chamou reunião na sala. Os 3 sentaram no sofá, eu sentei na cadeira de canto e ela anunciou como se fosse grande novidade. Mãe, a gente estava conversando aqui. E decidimos que é melhor a senhora voltar para São Paulo amanhã com o Lucas. A gente vai ficar até dia 7, mas não faz sentido a senhora ficar também. Ia ficar entediada. Entediada. Como se tédio fosse pior que humilhação. E outra coisa. Rodrigo entrou na conversa, voz firme de quem tomou decisão definitiva. Sobre aquela ajuda mensal, a gente realmente vai ter que cortar em fevereiro. Não é pessoal, mãe. É financeiro. Todo mundo está apertado. Apertado. Rodrigo ganhava 18 mil reais por mês como engenheiro. Fernanda faturava 25 mil no escritório de advocacia. Lucas tinha empresa de eventos, mas estavam apertados. Eu entendo, filhos. E eu entendia mesmo. Entendia perfeitamente. Entendia que nenhum deles me amava de verdade. Que durante anos aceitei migalhas disfarçadas de carinho. Que o teste que eu fiz comigo mesma, fingindo precisar deles, tinha acabado de dar o resultado final. Naquela noite, enquanto eles jantavam na varanda comemorando o último dia completo de férias, subi para o quarto, sentei na cama, abri a bolsa e tirei o celular. Liguei para Osvaldo Medeiros. Osvaldo tinha 68 anos, era viúvo desde 2020. Trabalhou comigo no INSS durante 15 anos como advogado do órgão, até se aposentar e montar escritório pequeno de advocacia previdenciária na Consolação. Homem sério, confiável.
e que sempre me respeitou. Margarida, tudo bem? São quase 10 da noite. Osvaldo, eu preciso da sua ajuda. Preciso fazer um testamento. E preciso fazer uma reunião com meus filhos. Você pode? Silêncio breve. Depois, pode. Quando? Logo que eu voltar para São Paulo. Semana que vem. Conta comigo. Desliguei. Toquei a pulseira. Amanhã tudo começaria a mudar. Voltei para São Paulo no dia 5 de janeiro, no banco de trás do carro do Lucas. Patrícia dirigindo, ele no celular o tempo todo respondendo mensagens de trabalho. E ninguém falou comigo durante 1h30 de viagem. Paramos uma vez para abastecer, ele comprou água para ele e para a esposa. Não ofereceu para mim. Quando me deixaram na porta do prédio onde eu morava, na Vila Carrão, apartamento alugado de um quarto, escuro, R$ 1.400 por mês que eu pagava da própria aposentadoria, enquanto fingia que eles ajudavam nas contas. Lucas desceu, tirou minha mala do porta-malas, entregou sem olhar nos olhos, e disse apenas: "Tchau, mãe, a gente se fala." Subi sozinha. Abri a porta, cheiro de mofo de lugar fechado. Entrei. Larguei a mala. Sentei no sofá velho que comprei usado em 2018. E ali, sozinha naquele apartamento que era só fachada da vida que eu fingia ter, lembrei. Lembrei de 2003, quando Roberto ainda era vivo, e descobri que uma colega do INSS estava vendendo apartamento em Praia Grande por preço bom, 110 mil à vista. Contei para Roberto. Ele disse: "Compra, Margarida, compra no seu nome, não põe meu nome não, deixa só seu, vai que um dia você precisa dessa garantia." Juntei o dinheiro que tinha guardado costurando por 15 anos. Vestido de festa, vestido de noiva, roupa de formatura, consertava bainha para a vizinha, bordava enxoval para recém-casados, tudo guardado religiosamente. Comprei. Quitado, no meu nome. Comecei a alugar em 2004. R$ 1.800 por mês, caindo em conta que os filhos não sabiam que existia. Durante anos usei aquele dinheiro para viver melhor, para não depender só da aposentadoria. Mas nunca contei porque queria testar. Queria ver se eles me ajudavam por amor ou por obrigação. Agora eu sabia a resposta. Passei o fim de semana sozinha naquele apartamento da Vila Carrão, organizando pensamentos como quem organiza a gaveta bagunçada há anos. Tirar tudo, ver o que presta, jogar fora o que não serve mais. E percebi que muito pouco prestava. Muito pouco da minha vida dos últimos 10 anos tinha valor real. Sentei na cama de solteiro que comprei quando Roberto morreu, porque não conseguia dormir na cama de casal vazia. Olhei para o teto com infiltração que o proprietário prometeu consertar há 2 anos e nunca consertou. E me perguntei quando foi que eu deixei de importar. Quando foi que virei sombra na própria história. Quando foi que aceitar migalha virou hábito. O apartamento tinha um quarto, sala conjugada com cozinha americana, banheiro minúsculo. 420 metros quadrados de mentira. Morava ali desde 2019, quando me aposentei e decidi sair da casa grande de 3 quartos, onde criei os filhos, porque manter aquilo sozinha era impossível financeiramente. Pelo menos era o que eu dizia. Mas verdade é que queria casa menor para sustentar narrativa de que precisava de ajuda deles. Mas em Praia Grande eu tinha apartamento de 2 quartos, 75 metros quadrados, varanda com vista para o mar, quitado, esperando. Apartamento onde podia ser quem realmente era, sem fingir fraqueza para proteger o ego de ninguém. Sábado à noite, dia 6 de janeiro, celular vibrou. Mensagem de Rodrigo no grupo da família. "Voltamos bem das férias. Mãe, espero que esteja bem aí. Semana que vem a gente conversa sobre as mudanças que comentamos." Mudanças. Como se cortar ajuda de R$ 900 e me transformar em empregada durante férias fosse mudança estratégica de negócios. Não respondi. Apenas deixei a mensagem no visto e deitei pensando no que Osvaldo tinha dito quando liguei de volta no dia seguinte ao primeiro contato. "Margarida, você tem todos os instrumentos legais para estabelecer limites. Agora é questão de você decidir até onde quer ir." Eu já tinha decidido. Ia até o fim. Domingo acordei com o sol entrando pela janela pequena do quarto e fiquei ali deitada, olhando para o teto sem pressa de levantar,
sem compromisso, sem ninguém esperando café feito ou roupa lavada. E foi quando a memória veio completa, como filme passando na cabeça. Lembrei de 1988, quando comecei a costurar para fora. Roberto trabalhava como torneiro mecânico na Zona Leste. Ganhava razoável, mas não era muito. E eu trabalhava no INSS, ganhando salário de funcionária pública que mal cobria o básico de casa, com 3 filhos pequenos. Rodrigo tinha 11 anos, Fernanda 8, Lucas 5. A vida era apertada. Não miserável, mas apertada. E eu cansei de apertar. Comprei máquina de costura usada por R$ 300 que uma vizinha estava vendendo. Máquina Singer antiga pesada que fazia barulho de trator, mas costurava firme. E comecei. Vestido de festa para formatura. Vestido de madrinha. Barra de calça. Conserto de rasgado. R$ 5 aqui, 10 ali, 20 quando era trabalho mais elaborado. Costurava de 10 da noite até 1 da manhã, depois que colocava os 3 para dormir. Acordava às 6 para dar café e levar no ônibus escolar. Ia trabalhar no INSS até às 5 da tarde. Voltava, fazia janta, dever de casa com eles, banho, cama, e então sentava na máquina de novo. Fiz isso durante 15 anos sem parar. Roberto sabia, nunca reclamou. Só dizia: cuidado para não adoecer, Margarida, seu corpo não é de ferro. Mas eu guardava cada centavo numa poupança que abri em 1998 em agência diferente da que a gente usava para conta conjunta, poupança secreta que nem os filhos, nem ninguém da família sabia que existia. Em 2003, quando a colega do INSS me contou do apartamento em Praia Grande, fui sozinha ver. Prédio simples, 8 andares, sem elevador, apartamento no 2º andar, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, varanda pequena, de frente para a Avenida Presidente Kennedy, que dava para ver o mar se esticasse o pescoço. Vendedora pedia 110 mil. Negociei. Fechei em 108 mil. À vista. Dinheiro que juntei em 15 anos de madrugada costurando enquanto todo mundo dormia. Roberto foi comigo no cartório. Assinou como testemunha. Na hora de colocar os nomes na escritura, ele disse: põe só o seu, Margarida, só o seu. Isso aqui é conquista sua. Registrei em 22 de março de 2003. Apartamento 42. Margarida Santos Lacerda. Proprietária única. Roberto morreu em janeiro de 2017. Infarto. 14 anos depois da compra. Nunca se arrependeu de ter deixado o apartamento só no meu nome. Aliás, nos últimos anos de vida, ele sempre dizia: ainda bem que você tem aquilo lá, Margarida, ainda bem. Como se soubesse que um dia eu ia precisar. Segunda-feira, dia 8 de janeiro, acordei cedo, tomei banho demorado, vesti a calça social azul marinho e a blusa bege que usava para reuniões importantes no INSS, prendi o cabelo num coque baixo, coloquei a pulseira de prata no pulso e saí. Peguei metrô até a Consolação, caminhei 3 quarteirões até o escritório do Osvaldo. Sala comercial no 4º andar de prédio antigo, placa discreta na porta. Osvaldo Medeiros, Advocacia Previdenciária. Toquei a campainha. Ele abriu. 68 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno cinza simples, gravata azul marinho, óculos de leitura pendurados no bolso da camisa. Entra, Margarida. Entramos. Sala pequena, mesa de madeira escura, 2 cadeiras para clientes, estante cheia de códigos e processos arquivados, cheiro de papel velho e café requentado. Sentei. Coloquei a pasta azul em cima da mesa. Abri. Osvaldo, eu quero fazer 3 coisas. Primeira, testamento público excluindo meus 3 filhos da herança. Segunda, reunião formal com eles onde vou revelar tudo. Terceira, me ajudar a me mudar definitivamente para Praia Grande. Ele pegou caneta. Vamos começar pelo testamento. Me conta tudo desde o início. E contei. Cada detalhe, cada centavo, cada humilhação. Ele anotou tudo sem me interromper uma vez sequer. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo.
porque você sabe como é carregar peso sozinha e ainda ser tratada como se não valesse nada. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor e clica em hypar. Isso faz toda a diferença para essa mensagem chegar mais longe. Me conta, você já passou por algo parecido com sua família? Escreve aí embaixo, porque o que vem agora, ninguém espera. Osvaldo trabalhou rápido. Na terça-feira, dia 9 de janeiro, fomos juntos ao cartório do 18º Tabelião de Notas, na região da Liberdade, prédio comercial de 6 andares. Subimos de elevador, entramos na sala onde Tabelião nos recebeu. Mulher de uns 50 anos, séria, eficiente. Testamento público, correto? Correto, Osvaldo confirmou, colocando os documentos em cima da mesa dela. O processo todo levou 2 horas. Tabelião leu em voz alta cada cláusula que Osvaldo tinha redigido na véspera. Patrimônio total estimado em R$630 mil, considerando o apartamento avaliado em R$450 mil, mais poupança de R$183 mil, destinação de 50% da herança legítima, que por lei pertence aos filhos conforme Código Civil Brasileiro, e os outros 50% de livre disposição destinados à Casa de Repouso Vila Esperança, na zona leste de São Paulo, com cláusula permitindo alteração futura para incluir o neto Gabriel, caso ele demonstrasse nos próximos anos caráter diferente dos pais. Assinei. Testemunhas assinaram. Tabelião carimbou, registrado. A senhora tem cópia autenticada. Ela entregou o documento dentro de pasta verde oficial. Isso aqui tem validade legal imediata. Saímos do cartório. Sol forte de meio de janeiro queimando a calçada. Osvaldo parou na porta do prédio, tirou o paletó, dobrou no braço e disse: "Agora vamos marcar a reunião com seus filhos. Manda mensagem no grupo avisando que é urgente, que tem advogado envolvido e que é sobre patrimônio familiar. Marca para sábado, dia 13, às 10 da manhã. No apartamento do Rodrigo, porque é o mais espaçoso e porque você vai querer espaço para o que vai acontecer." Peguei o celular. Mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Digitei no grupo da família: "Filhos, marquei reunião com advogado para sábado, dia 13 de janeiro, às 10 horas da manhã no apartamento do Rodrigo. Assunto: patrimônio familiar e ajustes de relacionamento. Presença obrigatória dos 3. Dr. Osvaldo Medeiros estará presente representando meus interesses. Favor confirmar presença." Enviei. 3 segundos depois, celular explodiu. Rodrigo ligou: "Mãe, que história é essa de advogado?" "Sábado você descobre. Confirma a presença." Desliguei antes que ele respondesse. Fernanda mandou áudio de voz irritada: "Mãe, isso é ridículo. A senhora está fazendo drama por causa daquela conversa de ano novo? A gente só foi honesto." Não ouvi até o fim. Apaguei. Lucas mandou mensagem escrita: "Mãe, eu vou estar lá, mas acho que a senhora está exagerando." Deixei no visto. Osvaldo colocou a mão no meu ombro. "Agora é só esperar. E se preparar emocionalmente, porque no sábado você vai mudar a vida deles para sempre." Eu já estava preparada. Passei 72 anos me preparando para aquele momento sem saber. Sábado, dia 13 de janeiro, acordei às 6 da manhã, mesmo a reunião sendo às 10. Não consegui dormir direito a noite inteira. Não por ansiedade, mas por expectativa. Aquele tipo de energia que vem quando você sabe que vai fazer justiça depois de anos engolindo injustiça calada. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, sequei com secador, penteei preso num coque que deixava o rosto completamente limpo sem nada para esconder. Vesti a calça social preta, blusa branca de manga longa, sapato fechado preto de salto baixo, roupa de quem vai a tribunal, não a encontro de família. Coloquei a pulseira de prata. Passei batom vermelho discreto. Me olhei no espelho. 72 anos olhando de volta. Rugas ao redor dos olhos. Cabelo grisalho que eu tingia de castanho claro, mas as raízes brancas sempre apareciam. Mãos manchadas de idade. Corpo que carregou 3 filhos, que trabalhou 50 anos sem parar, que costurou 1000 vestidos de madrugada,
que aguentou humilhação em silêncio, fingindo ser fraca, quando sempre fui forte. Hoje eles descobrem, falei sozinha para o espelho. Hoje acaba. Peguei a pasta azul com todos os documentos organizados por Osvaldo, escritura do apartamento, extratos bancários, comprovantes de aluguel dos últimos 22 anos, cópia do testamento registrado, recibos dos R$ 900 mensais que eles depositavam e que eu guardava sem gastar um centavo sequer. Tudo ali. Tudo provado. Osvaldo passou para me buscar às 9h15. Carro sedã preto, vidros limpos, banco de couro cheirando a novo. Entrei. Ele olhou para mim e sorriu fino. Pronta? Mais do que nunca. Saímos da Vila Carrão, pegamos Radial Leste em direção ao Tatuapé, trânsito leve de sábado de manhã, sol já forte batendo no para-brisa. Durante o caminho, Osvaldo repassou a estratégia. Ele começaria explicando que a reunião tinha caráter formal, eu apresentaria os documentos em ordem crescente de impacto. Apartamento primeiro, poupança depois, testamento por último, e depois estabeleceria limites claros de como seria o relacionamento dali para frente. Eles vão tentar reverter, ele avisou. Vão chorar, vão gritar, vão dizer que você está sendo injusta. Não cede, nem 1 milímetro. Não vou ceder, prometo. Chegamos no prédio do Rodrigo às 9h55. Edifício de 16 andares, portaria com porteiro de terno, elevador espelhado. Subimos até o 12º andar. Porta do apartamento 321. Toquei a campainha. Rodrigo abriu. Cara fechada. Entra. Entramos. E tudo começou. A sala do apartamento do Rodrigo tinha 3 ambientes: estar, jantar e uma varanda envidraçada. Móveis modernos demais para o gosto dele. Influência da Simone, sempre foi ela quem decidia a decoração. Sofá cinza em L. Mesa de jantar de vidro para 6 lugares, rack branco com TV de 50 polegadas, quadros abstratos na parede que não significavam nada. Rodrigo e Simone estavam sentados no sofá. Fernanda chegou 5 minutos depois, usando calça jeans e blusa preta, óculos escuros empurrados para cima da cabeça, cara de quem foi obrigada a acordar cedo no fim de semana. Lucas e Patrícia entraram juntos logo em seguida, ele de bermuda e camiseta, ela de legging e blusa de academia, como se fossem sair para correr depois daquela reuniãozinha que claramente achavam ser perda de tempo. E Gabriel estava lá. Ele morava com os pais, então estava em casa quando todos chegaram, e Rodrigo disse para ele ficar na sala, já que é sobre patrimônio familiar, e talvez interesse a você também no futuro. Disse isso com tom de quem já estava contando herança antecipada antes mesmo da mãe morrer. Gabriel sentou na ponta do sofá, longe de todo mundo, celular nas mãos, mas sem mexer, apenas segurando como se precisasse de âncora. Olhou para mim. Desviei o olhar. Não podia demonstrar fraqueza nenhuma. Osvaldo abriu a pasta dele, tirou o bloco de anotações, caneta e se posicionou em pé ao lado da poltrona onde eu sentei. Estratégia deliberada de advogado experiente. Ele ficava em pé, impondo presença, enquanto eu ficava sentada, mas no controle da cena. Bom dia a todos. Osvaldo começou com voz firme e calma. Meu nome é Osvaldo Medeiros, advogado, e estou aqui representando os interesses da senhora Margarida Santos Lacerda, em questão familiar, de natureza patrimonial e relacional. A reunião de hoje tem caráter formal e tudo o que for dito aqui pode ser usado posteriormente em processos judiciais caso necessário. Alguma dúvida até agora? Silêncio pesado. Fernanda cruzou os braços. Que formalidade ridícula é essa? Isso aqui é reunião de família, não tribunal. Osvaldo não desviou o olhar. É reunião formal convocada por uma das partes com assistência jurídica. A senhora está livre para sair se não concorda com o formato, mas nesse caso ficará registrado que se recusou a participar. Fernanda bufou, mas não levantou. Rodrigo olhou para mim. Mãe, o que é isso? O que está acontecendo? Toquei a pulseira. Respirei fundo. Olhei nos olhos dele sem piscar. Agora vocês vão descobrir quem eu realmente sou.
Osvaldo permaneceu em pé ao meu lado, enquanto eu continuava sentada na poltrona com a pasta azul no colo, mãos cruzadas sobre ela, pulseira de prata brilhando sob a luz da manhã que entrava pela janela da varanda. Os 3 filhos estavam à minha frente, distribuídos pelo sofá e cadeiras. Rodrigo e Simone no sofá principal, Fernanda numa poltrona lateral, Lucas e Patrícia em cadeiras trazidas da mesa de jantar, e Gabriel encostado na parede perto da porta, como se quisesse estar ali, e ao mesmo tempo ter rota de fuga garantida. Dona Margarida, pode começar quando quiser, Osvaldo disse olhando para mim com encorajamento discreto. Abri a pasta devagar, tirei o primeiro documento, mas antes de mostrar coloquei de volta e olhei para cada um deles. Filho por filho, nora por nora, neto por último. Vocês acham que me conhecem? Comecei com voz firme que não tremia nem um pouco. Acham que sabem quem eu sou, o que eu tenho, como eu vivo, mas não sabem nada. Durante anos eu deixei vocês acharem que sabiam porque estava testando. Testando se o amor de vocês era verdadeiro ou se era apenas obrigação disfarçada de carinho. Fernanda revirou os olhos. Mãe, pelo amor de Deus, para com esse dramalhão. Deixa ela falar, Fernanda. Rodrigo cortou, mas o tom dele era de impaciência, não de respeito. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, continuei sem desviar o olhar. Vocês me humilharam na frente de toda a família. Me chamaram de peso. Disseram que não aguentavam mais me bancar. Falaram que eu deveria procurar trabalho como faxineira ou cuidadora aos 72 anos de idade, depois que passei a vida inteira me matando de trabalhar para criar vocês 3. A gente não te chamou de peso. A gente disse que... Fernanda, você disse exatamente que eu virei um peso e que vocês não aguentavam mais bancar minhas coisas. Eu tenho testemunhas. Meus netos estavam todos lá. Seu marido, suas cunhadas, todo mundo ouviu. Silêncio. E aquilo não foi a primeira humilhação. Foi só a gota final. Durante anos vocês me trataram como inferior, como se eu fosse a parente pobre que precisa de esmola, como se os R$ 900 que depositavam na minha conta todo mês fossem grande sacrifício que me mantinha viva. Lucas finalmente falou, voz baixa. Mãe, a gente só estava sendo honesto sobre a situação financeira. Honesto? Cortei seco. Honesto seria ter vindo conversar comigo em particular. Honesto seria ter perguntado se eu realmente precisava. Humilhar na frente de todo mundo na véspera de Ano Novo não é honestidade, Lucas. É crueldade. Rodrigo se mexeu no sofá, desconfortável. Simone olhava para as próprias mãos. Patrícia estava vermelha. Gabriel continuava encostado na parede sem mexer um músculo. Mas o problema não é nem a humilhação. Respirei fundo e peguei o primeiro documento. O problema é que vocês basearam essa decisão numa mentira. Na mentira de que eu preciso de vocês, de que dependo desses R$ 900, de que sou pobre coitada que vai morrer de fome se meus filhos não me ajudarem. Coloquei a escritura em cima da mesa de centro. Papel amarelado de 22 anos atrás, com carimbo vermelho do cartório estampado no canto. Acontece que eu não preciso de vocês, nunca precisei, e agora vou provar. Osvaldo pegou a escritura da mesa e leu em voz alta como se estivesse em audiência judicial, cada palavra pronunciada com clareza absoluta. Escritura pública de compra e venda. Cartório do 8º Tabelião de Notas de Praia Grande. Data: 22 de março de 2003. Compradora: Margarida Santos Lacerda, brasileira, casada, funcionária pública. Vendedora: Maria Conceição Silva. Imóvel: apartamento número 42, segundo andar, edifício Beira-Mar, Avenida Presidente Kennedy 286, Praia Grande, São Paulo. Valor: R$ 108.000 pagos à vista sem financiamento. O silêncio que caiu na sala foi tão denso que dava para ouvir respiração de cada um. Fernanda foi a primeira a reagir, levantando-se de um pulo. Isso é mentira. Isso tem que ser falsificado. A senhora nunca teve dinheiro para comprar apartamento. Senta, Osvaldo disse com autoridade. E não interrompa. Sua mãe não terminou.
Fernanda continuou em pé, mas parou de falar. Rodrigo pegou a escritura das mãos de Osvaldo, leu rapidamente, passou para Simone, depois para Lucas, cada um lendo com expressão de choque crescente. Lucas ficou pálido. Simone tampou a boca com a mão. Rodrigo largou o papel de volta na mesa como se queimasse. Como a senhora conseguiu isso? Rodrigo gaguejou. De onde veio esse dinheiro? Trabalhei, respondi simples. Durante 15 anos, de 1988 até 2003, além do meu trabalho no INSS, eu costurava para fora. Vestido de festa, vestido de noiva, conserto de roupa. Cobrava 5, 10, 20 reais dependendo do serviço. Costurava das 10 da noite até 1 da manhã, depois de colocar vocês 3 para dormir. Guardei cada centavo numa poupança secreta. Em 2003 tinha juntado 108 mil reais. Comprei esse apartamento à vista. No meu nome. Só meu. E o papai sabia? Lucas perguntou com voz embargada. Sabia. Ele foi comigo no cartório, assinou como testemunha, e foi ele quem disse para registrar só no meu nome. Isso é conquista sua, Margarida, foram as palavras dele. Gabriel deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os próprios joelhos, olhando para mim como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da avó que achava conhecer. E por que nunca contou para a gente? Fernanda tinha voltado a sentar, mas a voz saiu esganiçada. Por que escondeu isso durante 22 anos? Porque eu quis testar vocês. Olhei direto para ela sem piscar. Quis ver se me ajudavam por amor ou por obrigação. Quis ver se respeitavam a mãe de vocês ou se me viam como peso morto que precisava ser tolerado. E na véspera de Ano Novo, vocês me deram a resposta. Mas isso é manipulação. Fernanda explodiu. A senhora armou uma cilada. Ficou se fazendo de coitada quando tinha patrimônio escondido. Eu não me fiz de coitada. Eu aceitei a ajuda que vocês ofereceram. Diferença importante. E aceitou sabendo que não precisava. Rodrigo levantou a voz pela primeira vez. Ficou guardando o nosso dinheiro rindo da nossa cara. Osvaldo interrompeu com voz cortante. Cuidado com as palavras, doutor Rodrigo. Sua mãe está em plena capacidade mental e jurídica. Ela não cometeu fraude nenhuma. Apenas aceitou a ajuda que vocês ofereceram voluntariamente. Se ela guardou em vez de gastar, o dinheiro continua sendo dela por direito. Rodrigo sentou de novo, vermelho, mãos tremendo de raiva. Lucas estava chorando baixinho. Patrícia tinha saído discretamente para a cozinha. Simone olhava para o marido com a expressão de quem estava entendendo pela primeira vez quem ele realmente era. E tem mais. Peguei o segundo documento da pasta. Porque o apartamento é só o começo. Coloquei em cima da mesa 3 extratos bancários grampeados juntos. Poupança antiga do Banco do Brasil, Agência Paulista, conta que nenhum deles sabia que existia. Quando Roberto morreu em janeiro de 2017, minha voz saiu firme, mas eu sentia o coração acelerando, porque essa revelação doía até em mim. Ele tinha seguro de vida, 150 mil reais. Eu contei para vocês que usei tudo no funeral e em dívidas que ele deixou. Mas era mentira. Não tinha dívida nenhuma. Depositei cada centavo nessa poupança. Durante 8 anos o dinheiro rendeu. Hoje tem 183.420 reais. Fernanda levantou de novo, dessa vez caminhando pela sala como animal enjaulado. Não acredito. Não acredito que a senhora mentiu sobre a morte do nosso pai, que usou a morte dele para esconder dinheiro. Eu não usei a morte de ninguém. Eu protegi o patrimônio que ele deixou para mim. Para mim, não para vocês. Seguro de vida pago ao cônjuge sobrevivente não é herança. É benefício exclusivo do beneficiário indicado na apólice. Eu era a beneficiária. O dinheiro era meu por direito. Mas a gente é filho, Rodrigo praticamente gritou. A gente tinha direito de saber. Tinham direito? Olhei para ele com expressão que demorei 72 anos para construir. Expressão de mulher que cansou de ser pisoteada. Me diz, Rodrigo, qual é o direito de filho adulto sobre dinheiro da mãe viúva? Me explica.
Porque, pelo que eu sei da lei brasileira, filho maior de idade não tem direito nenhum sobre patrimônio de mãe viva. Nenhum. Osvaldo confirmou com a cabeça. Correto. O Código Civil é claro. Filho só tem direito à herança após falecimento dos pais. Enquanto a genitora estiver viva, o patrimônio é exclusivamente dela, para administrar como bem entender. Lucas limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas, mãe, a senhora não confia na gente? Não acha que merecíamos saber a verdade? Merecer? Soltei uma risada seca, sem humor nenhum. Lucas, você me deixou na porta do prédio dia 5 de janeiro sem nem perguntar se eu tinha chegado bem. Não mandou mensagem, não ligou, nada. Rodrigo riu quando o piloto da lancha me chamou de trêmula. Fernanda me disse na frente de todo mundo que eu deveria procurar emprego de faxineira aos 72 anos. E você quer falar de merecer confiança? Lucas abaixou a cabeça, sem resposta. Fernanda voltou a sentar, mas estava diferente agora. Não mais furiosa, mas calculista, eu via as engrenagens funcionando na cabeça dela. E o apartamento? Ficou vazio durante esses 22 anos ou a senhora alugava? Alugava. R$ 1.800 por mês, durante 22 anos. Gerenciado por imobiliária. Dinheiro caía numa conta separada. Usei para viver com dignidade, para não depender só da aposentadoria, para ter reserva de emergência. O apartamento ficou vago no fim de dezembro quando o último inquilino completou o contrato. Está vazio agora esperando por mim. Então a senhora estava morando naquele apartamentinho mixuruca na Vila Carrão de propósito? Simone falou pela primeira vez, voz baixa. Fingindo ser pobre? Não fingia ser pobre. Eu só não fingia ser rica. E morava lá porque quis manter aparências, porque ainda estava testando vocês. Queria dar a vocês a chance de provar que eram diferentes, que me amavam de verdade. Mas vocês falharam. Falharam miseravelmente. Gabriel continuava sentado no chão abraçando os joelhos, mas agora chorava silenciosamente. Lágrimas escorrendo sem que ele limpasse, olhando para o pai com expressão de desgosto absoluto. E agora tem a parte final. Peguei o último documento. A parte que muda tudo para sempre. O testamento. Papel verde oficial do cartório, carimbo vermelho datado de 9 de janeiro de 2025, 4 dias atrás apenas, com a minha assinatura reconhecida em firma, 2 testemunhas e o selo do tabelião. Osvaldo pegou o documento e mais uma vez leu em voz alta, palavra por palavra, sem pressa, deixando cada frase afundar na consciência de todos. Testamento público. Testadora. Margarida Santos Lacerda. Declaro que, primeiro, possuo patrimônio líquido estimado em R$ 630 mil, sendo 450 mil referentes a apartamento em Praia Grande, quitado, e 183 mil em poupança. Segundo, reconheço que pela lei brasileira, 50% desse valor, ou seja, R$ 315 mil, constitui legítima que deve ser obrigatoriamente dividida entre meus 3 filhos. Terceiro, quanto aos outros 50% de livre disposição, destino integralmente à Casa de Repouso Vila Esperança, instituição de caridade localizada na zona leste de São Paulo. Quarto, fica estabelecida cláusula permitindo alteração futura deste testamento para incluir meu neto Gabriel Lacerda como beneficiário caso ele demonstre nos próximos anos caráter significativamente diverso de seus genitores. Silêncio absoluto. Pesado. Sufocante. Fernanda ficou branca. Rodrigo paralisado. Lucas cobriu o rosto com as mãos. Simone sussurrou. Meu Deus. Patrícia voltou da cozinha atraída pelo silêncio e ficou parada na porta sem entender o que estava acontecendo. E então, Fernanda explodiu. A senhora está tirando nossa herança! Ela gritou levantando de um pulo, derrubando a almofada da poltrona no chão. A senhora está nos deserdando! Não estou deserdando ninguém, respondi com calma que contrastava com o desespero dela. Pela lei brasileira, eu não posso deserdar sem justa causa. Os 50% da legítima são de vocês, independente do que eu faça. Mas os outros 50% eu destino para quem eu quiser.
e escolhi destinar para uma instituição que cuida de idosos abandonados pelos próprios filhos. Idosos como eu, fui tratada por vocês. Mas isso é nosso dinheiro! Rodrigo finalmente perdeu a compostura, levantou gritando, vermelho, veia saltada na testa. A senhora não pode fazer isso. Osvaldo se posicionou entre mim e ele. Senta, agora. Ou eu encerro essa reunião e chamo a polícia por ameaça. Rodrigo ficou parado por 3 segundos que pareceram eternos, mas então sentou, tremendo de raiva, mãos fechadas em punhos. Mãe, por favor. Lucas tentou outra abordagem, voz suplicante, lágrimas escorrendo. A gente errou, a gente reconhece. Mas não faz isso com a gente. A gente é sua família. A gente é seu sangue. Sangue? Olhei para ele com tristeza, que era real porque Lucas sempre foi o mais fraco, sempre foi manipulado pelos outros dois, mas fraqueza não justificava a omissão. Lucas, sangue não significa nada quando não vem acompanhado de respeito. Vocês me trataram como lixo, me humilharam publicamente. E agora querem apelar para laço de sangue porque descobriram que eu tenho patrimônio? Fernanda mudou de estratégia também, secou as lágrimas inexistentes que tentou forçar, sentou com postura de advogada que era e falou com voz controlada. Mãe, juridicamente a senhora pode estar certa, mas moralmente isso é uma crueldade sem tamanho. A senhora está punindo a gente por um erro, por uma conversa. Todo mundo fala coisa que não devia quando está estressado. Uma conversa? Repeti as palavras dela lentamente. Fernanda, você planejou aquilo. Vocês 3 conversaram antes e decidiram usar a véspera de Ano Novo para me dar aquele ultimato na frente de toda a família. Não foi estresse. Foi cálculo. Foi crueldade premeditada. E agora vocês vão viver com as consequências. Gabriel continuava no chão, mas agora olhava para mim com algo que parecia respeito misturado com medo. Medo não de mim, mas do que estava descobrindo sobre a própria família. Tem mais uma coisa. Peguei envelope pardo da pasta. Os R$ 900 que vocês depositavam na minha conta todo mês durante 6 anos. 300 de cada um. Total de R$ 64.800. Eu guardei cada centavo. Nunca gastei um único real. Está tudo aqui nessa poupança separada. Coloquei o extrato na mesa. Eu ia devolver com correção monetária se algum dia vocês demonstrassem arrependimento genuíno. Mas mudei de ideia. Esse dinheiro vai ser doado para o Lar São Vicente de Paulo, asilo de idosos que cuida de pessoas abandonadas pelas próprias famílias. Vou entregar pessoalmente semana que vem. Fernanda desmoronou. Literalmente desabou na poltrona e começou a chorar. Não aquele choro falso de quem quer manipular, mas choro real de quem acabou de perder algo que achava garantido. Chorou com soluços altos, cara vermelha, mãos tremendo. Rodrigo ficou em silêncio absoluto, olhando para a parede, maxilar travado, respiração pesada. Ele não chorava. Apenas fervia por dentro com raiva de quem foi superado, de quem subestimou o adversário e perdeu a batalha sem ter tido chance de lutar. Lucas chorou abertamente, sem vergonha, limpando o rosto com a mão, fungando, e foi ele quem tentou uma última negociação. Mãe, e se a gente pedir desculpa? De verdade? E se a gente tentar consertar? A senhora muda o testamento? Olhei para ele por longo tempo antes de responder. Lucas, desculpa, não apaga a humilhação. Desculpa, não devolve dignidade. E desculpa dada porque descobriu que eu tenho dinheiro, não é desculpa real. É desespero. Mas a gente pode tentar, a gente pode mudar. Ele insistiu, voz falhando. Podem. E se mudarem, se passarem os próximos anos provando que são pessoas diferentes, talvez um dia eu reconsidere. Mas não hoje, não amanhã. E certamente não porque estão com medo de perder herança. Fernanda tentou uma última cartada, secando as lágrimas e recuperando a postura de advogada. Mãe, a senhora tem 72 anos. Quem vai cuidar da senhora quando ficar doente? Quando precisar de ajuda? A Casa de Repouso Vila Esperança? Se eu precisar de cuidado, vou pagar profissionais. Tenho condições. E prefiro ser cuidada por profissionais que fazem isso por dinheiro, do que por filhos que fazem de má vontade, esperando eu morrer para pegar herança.
O golpe foi certeiro. Fernanda fechou a boca e não disse mais nada. Osvaldo então tomou a palavra. A reunião está encerrada. Margarida estabeleceu os termos. O testamento está registrado e tem validade legal. Vocês têm direito de contestar na justiça, mas adianto que não terão sucesso porque ela agiu dentro da lei. Sugiro que aceitem e reflitam sobre as próprias ações. Levantei devagar, peguei a pasta, ajeitei a pulseira no pulso e olhei pela última vez para meus 3 filhos desmoronados na sala. Fernanda chorando, Rodrigo vermelho de raiva silenciosa, Lucas destruído. Vocês me criaram para ser forte, disse baixinho, mas firme. Esqueceram que mulher forte não precisa de ninguém, e agora vão aprender isso do jeito mais difícil. Virei para sair. Osvaldo abriu a porta para mim, mas antes de sair, parei e olhei para Gabriel ainda sentado no chão. Gabriel, você tem meu telefone. Se quiser conversar algum dia, me liga. A porta está aberta para você, só para você. Ele acenou com a cabeça, olhos vermelhos, mas não conseguiu falar. Saí. A porta fechou atrás de mim. E pela primeira vez em 72 anos, senti que tinha recuperado minha dignidade. Osvaldo me levou de volta para casa. Não o apartamento da Vila Carrão, mas direto para a Praia Grande. 1h30 de viagem em silêncio, eu olhando pela janela vendo a cidade se transformar em estrada, estrada se transformar em paisagem litorânea, até finalmente chegarmos na Avenida Presidente Kennedy. Esse aqui? Ele perguntou parando o carro em frente ao edifício Beira-Mar. Esse aqui. Subimos as escadas. Segundo andar, eu ainda conseguia subir sem problemas. Apartamento 42. Tirei a chave da bolsa, a mesma chave que guardava há 22 anos. Abri a porta. Cheiro de lugar fechado. Piso frio sob os pés. Silêncio diferente do silêncio pesado daquela sala em São Paulo. Silêncio de paz, de recomeço, de liberdade. Caminhei até a varanda. Abri a porta de vidro. Vento do mar bateu no rosto trazendo cheiro de sal e algas. O mar lá embaixo, verde azulado sob sol de meio-dia, ondas quebrando na areia. Toquei a pulseira de prata. Fechei os olhos. Respirei fundo. Roberto, consegui. Sussurrei sozinha. Finalmente consegui. E ali, na varanda do apartamento que comprei com minhas próprias mãos há 22 anos, senti pela primeira vez que minha vida finalmente era minha. 3 semanas depois, meio de fevereiro de 2025. Acordei com o sol entrando pela janela do quarto. Meu quarto, na minha casa, com vista para o mar se eu me esticasse um pouco. Levantei sem pressa, coloquei chinelo, fui até a cozinha pequena, mas funcional, passei café no coador de pano do jeito que sempre gostei. E sentei na varanda de frente para a Avenida Presidente Kennedy, ouvindo barulho de trânsito leve, mesclado com som de ondas quebrando na praia 3 quarteirões abaixo. Silêncio. Mas dessa vez, silêncio bom. Silêncio de quem não deve satisfação para ninguém. De quem não precisa fingir ser fraca. De quem finalmente pode simplesmente existir sem carregar peso de expectativa alheia. O apartamento ainda estava meio vazio. Trouxe apenas roupas, livros e objetos pessoais da Vila Carrão, o resto dei para doação, porque não fazia sentido trazer móveis velhos para a vida nova. Comprei cama nova, sofá novo, mesa de jantar pequena para 2 pessoas. Reformei o banheiro. Pintei as paredes de branco. Troquei as cortinas. E aos poucos fui transformando aquele espaço que ficou 22 anos alugado em lugar verdadeiramente meu. Rodrigo mandou mensagem uma vez, 2 semanas atrás. Mãe, podemos conversar? Deixei no visto. Fernanda ligou, deixei cair na caixa postal. Lucas apareceu uma tarde na portaria do prédio. Porteiro ligou perguntando se eu recebia. Disse que não. Eles tentaram. Mas tentar depois de perder não é arrependimento. É desespero. Gabriel, no entanto, tinha vindo me visitar no fim de semana anterior. Apareceu sábado de manhã, trazendo pão da padaria e café numa garrafa térmica, igual tinha feito meses atrás. Sentamos na varanda. Conversamos por horas. Ele contou que estava procurando emprego, que o clima em casa com os pais estava insuportável,
que o pai e a mãe brigavam o tempo todo, que Fernanda tinha parado de falar com Rodrigo, que Lucas tentava mediar, mas ninguém ouvia. Eles estão destruídos, vó, ele disse olhando para o mar, mas não por tristeza, por raiva, por orgulho ferido. Eu sei, respondi tocando a pulseira que não saía do meu pulso. E não é problema meu. Gabriel olhou para mim com expressão que misturava admiração e medo. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou forte, Gabriel. Só cansei de fingir ser fraca. Ele ficou em silêncio processando. Depois perguntou se podia vir me visitar de novo. Disse que sim. Sempre sim para ele. A foto de Roberto estava na parede da sala. Única foto que trouxe da casa antiga. Olhei para ela enquanto tomava café frio na varanda, sol já quente de meio da manhã, e sorri. Você sabia, né, amor? Você sempre soube que eu ia precisar disso aqui um dia. E ele tinha razão. Como sempre. 72 anos de vida me ensinaram coisas que nenhum livro ensina. Me ensinaram que amor que depende de dinheiro não é amor. Que família que te respeita só quando descobre patrimônio não é família. Que dignidade não tem idade e não tem preço. Me ensinaram que nunca é tarde para mostrar quem você realmente é. Que nunca é tarde para dizer não. Que nunca é tarde para escolher você mesma. E me ensinaram a coisa mais importante de todas, que a mulher mais perigosa do mundo é aquela que todo mundo acha fraca, porque quando ela cansa de fingir, ela vira furacão, e ninguém fica de pé. Você que amou essa história, que sentiu cada palavra no peito, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias quando o coração apertar, para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias de força e recomeço. Você não está sozinha. O link está aqui nos comentários fixados. É só descer e pegar. Feito com carinho para mulheres que sabem o que é resistir. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você por muito tempo. Se ela te tocou fundo, deixe um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres que não desistem.